O Cunha, que está na condição de vice-presidente, conduzindo aqui os trabalhos, o vereador Wilson, que é presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, todos os vereadores, a senhora vereadora aqui presente, Magali, cumprimentar o secretário da Fazenda, o John, agradecê-lo pela confiança de me delegar competência para fazer a apresentação aqui dessa audiência pública, cumprimentar o secretário da Administração, João Luiz, e todos os servidores aqui presentes e demais membros da comunidade que prestigiam a nossa audiência pública aqui em cumprimento ao estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual nós temos o compromisso de quadrimestralmente apresentar os resultados da administração orçamentária e financeira do município, justificar a ausência do prefeito Castelo, em razão de seus compromissos, não pode estar aqui conosco, presente nessa audiência. Então, essa audiência pública, ela tem um regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, e como a Lei de Responsabilidade Fiscal não muda, né, esse painel aqui sobre o que dispõe sobre a responsabilidade na gestão fiscal também não está mudando. E aí eu perguntaria aos vereadores se nós poderíamos dispensar a apresentação dessa parte aí, que ela, na verdade, faz presente em todas as nossas audiências, né? Então nós vamos direto aos relatórios. Primeiramente aqui há um relatório que faz a avaliação do cumprimento das metas fiscais. Então o nosso relatório aqui está indicando a meta de receita para esse quadrimestre era 44 milhões e nós arrecadamos 41.763. E a meta fiscal de receita prevista até o segundo quadrimestre, até o mês de agosto, 89.681, e nós arrecadamos 83.806. 83.806, muito mais em função da própria previsão de receitas extraordinárias, de operação de crédito, convênio, que acabam não se efetivando, combinado com o mau desempenho da arrecadação municipal, não só no Brasil, em Santa Catarina e também aqui em Biguaçu. E nesse sentido, a meta de despesa para o segundo quadrimestre, fixado em 53.995.000, e nós realizamos nesse segundo quadrimestre 44.372.000 reais. O acumulado até o segundo quadrimestre, então a meta era 106 milhões, e nós realizamos 85.039, né, de forma até poder acompanhar o fluxo de caixa para não gerar desequilíbrio. E aí aqui nós temos ainda o resultado primário. A meta de resultado primário para esse segundo quadrimestre era 11.954.000 e nós ficamos em menos 2.401.000. No acumulado até o segundo quadrimestre, a meta era 20.543.000 e nós realizamos menos 800,9, quer dizer, evidenciando que a nossa capacidade de pagamento da dívida ou a nossa capacidade para atender as despesas operacionais, elas estão um tanto quanto comprometidas, né, apesar de ter ficado muito abaixo da meta estabelecida, o que é uma coisa boa, já que a meta, em função do cenário, era ter um resultado primário de menos 20. Se nós tivéssemos realizado todas as operações de crédito programada, como elas não aconteceram, a nossa meta de resultado primário acabou ficando em menos 800, então bem menor do que a estabelecida, portanto ela foi alcançada, né? Já vista que se ela tivesse sido positiva, seria bem melhor, demonstraria que nós estávamos com superávit primário. Então nós estamos aí, na verdade, com déficit primário. A despesa, a receita produto do esforço de tributar não está sendo suficiente para atender todas as despesas também operacionais, né? E o resultado nominal
a meta para o segundo quadrimestre era R$201 mil, e nós ficamos com 4.211.000. Isso é um resultado que não é bom, né? Porque o bom seria se ele fosse negativo. O que demonstra aqui que até o segundo quadrimestre a nossa dívida fiscal líquida ela evoluiu em R$5 milhões. Então nós aumentamos a nossa dívida fiscal líquida em R$5 milhões. Se ela tivesse ficado negativa, nós estaríamos reduzindo a dívida fiscal líquida. Então aqui ela está sendo evoluindo nesse sentido em função de quê? De que o nosso caixa, o nosso superávit primário tem diminuído e os empréstimos que nós estamos tomando, né, através do Badesc, de certa maneira tem evoluído, tem aumentado. Então, por isso, em função também da própria correção da dívida que é feita periodicamente. O montante da dívida consolidada líquida, a meta era 32 milhões, se tomássemos todos os empréstimos programados nesse quadrimestre, mas nós não tomamos esse empréstimo, tomamos só 4.202, então ficamos aí 28 milhões abaixo do programado. E o acumulado, a meta era 65, a dívida líquida, e nós ficamos com 12.521. Então a nossa dívida líquida é de 12.521. Aqui tem uma tabela explicando cada uma dessas metas, e que depois, a exemplo da audiência anterior, nós tivemos a oportunidade de passar esse arquivo para a Câmara, né? Para que se os vereadores quisessem ter uma cópia disso, então poderia dispor disso. Nós passamos aqui para a Secretaria da Câmara uma cópia desse material. A avaliação seguinte é das metas físicas e financeiras. Por que ele não está querendo abrir, Marcelo? Abre. Uma pena que aqui nós temos que reduzir demais aqui, fica ruim de fazer a leitura e o acompanhamento, né? Deu, Marcelo. Não está funcionando? Não funciona? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Mas a luz está acendendo aqui, né, Marcelo? Energia tem. Não quer funcionar. Será que a pilha não está invertida, Marcelo? Está certinho? Esse equipamento que o Zé... Não, mas ela tem... Vamos tentar acompanhar aqui com o cursor. Né? Então nós temos aqui a construção da sede da Câmara. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Uma ação de governo, isso aqui na verdade é a reprodução daquilo que está no orçamento que foi aprovado pela Câmara, né? Então aqui nós temos todas as ações de governo e fizemos acompanhamento da meta física e da meta financeira. Quanto é que foi orçado e quanto é que foi liquidado, de despesa liquidada até o período. Então, por exemplo, a construção da sede da Câmara tinha uma previsão de 1,5 milhão e foi gasto até esse quadrimestre R$232 mil. Na manutenção da Câmara, a previsão de 4 milhões, foi gasto 307 de despesa liquidada até o mês de agosto. No gabinete do prefeito, 874, 568 é o que foi liquidado até agora. E assim por diante. Então aqui nós temos todas as ações de governo. E aí especificamente, se tiver alguma ação de governo que os vereadores gostariam de discutir com mais profundidade, nós poderíamos abordar, senão... Então aqui manutenção da Secretaria da Procuradoria-Geral,
reestruturação física do prédio da prefeitura, que não foi feito nada, revitalização da estrutura de informática, gastamos 274 mil até agora, manutenção da Secretaria da Administração, 1.671.000, manutenção da Secretaria da Fazenda, 2.156.000, foi liquidado até agora, a Secretaria de Planejamento. Depois, na parte da educação, né, o orçamento de 31.413.000, até o mês de agosto nós liquidamos 18.351.000 reais. E aí cada uma das ações aqui dentro da educação, né, desde a manutenção do ensino fundamental, onde nós temos 2.270 alunos matriculados na rede de ensino fundamental. Na merenda escolar do ensino fundamental, nós estamos distribuindo 4.540 refeições dia, né, de merenda. Gastamos até agora 492.000 reais. Na remuneração de profissionais do magistério em efetivo exercício do ensino fundamental, tem 185 professores e gastamos até agora com essa remuneração 3.476.000 reais. Depois aqui no transporte escolar, estamos transportando 2.725 alunos dia. Gastamos até agora 1.463.000 reais para fazer transporte escolar. Refeições. Não. Ali em cima não. A quantidade de alunos, quantos alunos são? No ensino fundamental? Isso. Então, nós temos aqui no ensino fundamental 2.270 alunos. E o transporte E merenda escolar é feito 4.540 dias, porque tem situações que são dadas 2 merendas dia, né? Aqui o transporte ali está batendo até mais. Todos os alunos são transportados, então? Não, mas aí aqui assim é que nós transportamos os alunos da rede estadual também. Da estadual. E lá em cima é só os alunos da rede municipal. Entendeu? E por isso é que nós temos aquele convênio com o governo do estado para ajudar a pagar o transporte escolar, né? Porque nós transportamos os alunos da rede estadual. E que nós pagamos para transportar os alunos deles. Eles ficam com o dinheiro do Fundeb e nós transportamos os alunos porque eles não pagam o custo do transporte, né? Merenda escolar no ensino infantil, nós temos 6.796 refeições dia que são fornecidas aos alunos da rede infantil. Porque, segundo a secretária, tem situação lá que oferece até 3, 4 merendas por dia, né? Por isso é que dá um número tão significativo. Gastamos 828.000 reais até agosto. A remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício do ensino infantil são 217 professores efetivamente trabalhando na rede, no ensino, e gastamos até agora 6.060.000 reais. Aqui as transferências são feitas à APAI. Depois aqui na saúde, a previsão para o ano é 34.103.000, gastamos até agora 19.928. E aqui todas as ações de governo relacionado aos programas do governo federal, né? Desde o PSF, os agentes comunitários de saúde, manutenção da UPA, o serviço de atendimento móvel de urgência, média e alta complexidade, na verdade seguindo normalmente aquela estrutura exigida pelo Ministério da Saúde, porque eles fazem o acompanhamento dos gastos que o município faz em cada um desse setor. E como o governo federal repassa recursos especificamente, por exemplo, o PSF, para os agentes comunitários de saúde, nós temos que também contabilizar isso de forma segregada para poder prestar essas informações ao Ministério. Então, o que impressiona é o número de atendimentos, né, que nós fizemos na saúde, né? Por exemplo, aqui, até o mês, ações de saúde da família, 113.000 atendimentos feitos até o mês de agosto. 95.000 atendimentos no
feitos pelos agentes comunitários de saúde. Né? O SAMU, 1.153 atendimentos até o mês de agosto. Né? Vou desligar aqui o telefone para... A vigilância epidemiológica, né? 26 mil atendimentos, e o governo federal remunera em função desse atendimento, da produção que cada município faz. O grande problema é exatamente a tabela de valores que ele paga por essa produção é que não é atualizada. Né? Por exemplo, tem tabela do SUS aí que faz 10 anos que não é corrigida. E aí, por isso é que os municípios estão gastando muito acima do 15% que precisam gastar, que a Constituição determina. Né? Aí na parte de esporte, nós temos aqui uma previsão para o exercício 2.795, gastamos até agora 1.175.000. O esporte amador, R$259.000, a previsão é 350, né? Na assistência social, a previsão era, para o ano, é 6.234.000, nós gastamos até agora R$2.947.000. Então, todas as ações aqui relacionadas à área da assistência social, também obedecendo aqui uma estrutura de ações para atender às informações que o Ministério da Assistência Social exige que passe para eles. Né? Aí um programa relacionado aqui à geração de emprego e renda. Então, nós temos aqui, por exemplo, manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca e Maricultura, o Fundo Municipal da Agricultura, uma previsão de gastos para 2013 de 1.944.000, foi gasto até agora 1.295.000. Aqui tem a previsão de pagamento daquele precatório do imóvel que foi desapropriado lá no passado, que agora nós estamos pagando. Foi pago em janeiro R$265.000, em razão de uma emenda constitucional que permitiu que os municípios pudessem pagar em 15 anos, né, uma parcela a cada ano. Sociedade industrial, né? E aí então nós estamos pagando 1/15 do valor do precatório devidamente corrigido. Acontece que daí a OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade dessa emenda e o Supremo considerou inconstitucional. E nós estamos sendo notificados aí pelo Tribunal de Justiça de que temos que colocar no orçamento e pagar todo esse saldo, colocar no orçamento e pagar. Né? Então, e aí a FECAM entrou com um pedido no tribunal aqui e foi negado, para tentar parcelar esse pagamento, porque tem município aí que vai consumir 50% do orçamento. Tem município aí que tem de precatório o equivalente a 50% do seu orçamento. E aí como é que vai pagar? Então eles recorreram dessa decisão e estão aguardando aí uma decisão. Conservação de estradas vicinais, 1.240.000, gastamos até agora. Aqui a parte do meio ambiente, a FAMAB, né, a previsão era R$793.000 para o ano, já foi gasto R$473.000 até agora. E na parte do... E aqui na parte da revitalização, do programa Revitalizando a Cidade de Biguaçu, nas obras de infraestrutura e melhoria do meio da área urbana, então nós temos aqui pavimentação de ruas, né, a previsão era 18.111 com as operações de crédito e convênio, mas o que nós conseguimos executar até agora, 2.470.000. A drenagem pluvial, a previsão era 15.750, né, executamos 12.331. Esse programa, essa ação não está caminhando bem, né, em função de que a contrapartida é apenas 5%. Então, a obra está andando bem, as liberações pelo Ministério também estão acontecendo de forma regular. Manutenção da Secretaria de Obras, a previsão era para o ano 5.140.000, nós executamos até agora 2.310.000.
né? Então, a Secretaria de Obras vem sofrendo, exatamente em função da dificuldade financeira. E aí tem coleta de lixo, 2.195.000, executamos até agora 1.622.000. E o que foi coletado de lixo até agosto, 11.526 toneladas de lixo. Então vê que está dando mais de 1.000 toneladas, mais de 1.200 toneladas mês, né? A iluminação pública, nós temos em torno de 7.000 pontos de iluminação pública. A meta era previsto para o exercício 2.668. Nós executamos até agora 1.420.000, despesa liquidada. Manutenção do trânsito. Aí nos encargos gerais do município, temos aqui o pagamento dos inativos e pensionistas, 1.194.000, gastamos até agora. Os inativos a cargo do Tesouro, R$700.000. Então, aqueles que foram aposentados e estavam sendo pagos pelo Tesouro Municipal, não faziam parte do regime próprio de previdência e que agora foram repassados para lá, mas o município manda o dinheiro mensalmente lá para pagar essa conta. A amortização da dívida, né, a previsão era 2.855 e nós já gastamos até agora com a amortização da dívida, em função das operações de crédito que se efetivaram, 3.110.000. Então, hoje nós estamos desembolsando aí quase R$430.000 por mês, é a amortização da dívida. Então esse é o ônus, né? Você recebe o financiamento, faz a obra, só que depois tem que pagar. Contribuição ao PASEP, 759.000, e contribuição às entidades municipalistas, que é a Associação dos Municípios, a FECAM, e a Confederação Nacional de Municípios, né? 174.000 até agora. Aqui teve uma devolução de recurso de convênio, R$238.000. Então nós tivemos uma despesa liquidada de R$85 milhões até o mês de agosto. Eu só queria que tu desse uma voltadinha lá naquele da Câmara, para mim pegar como exemplo, e depois alguns itens aí das despesas que a Câmara ali, a construção da Câmara estava previsto R$1.500.000, né? Foi pago 232.000 e a gente está fazendo um remanejamento já para colocar na Câmara de 1 milhão e pouco, né? Sim. Foi feita outra semana passada que a gente aprovou. É que muitas vezes fica em dúvida com essa planilha dessa avaliação. É interessante que a gente está vendo ela hoje, porque nós vamos fazer vários remanejamentos, o projeto está nessa casa para ser aprovado, o realmente das contas. Teve contas ali que ela já pagamos mais do que arrecadamos, que era previsto, que nós temos que fazer suplementação. É isso, né? Então esse quadro é interessante, que veio para hoje, para ser analisado especificamente, porque hoje provavelmente deve entrar em primeira votação, é os remanejamentos das contas, né? Do que é previsto e que realmente efetivamente é gasto, as diferenças que tem, porque isso é uma previsão orçamentária. Não quer se dizer que aquilo era para ser gasto, era a previsão que se tinha, e se gasta de acordo com a previsão e também com a arrecadação, é isso? Isso. Só para ter ideia, vereador, veja que o nosso orçamento aqui da despesa é R$186 milhões, mas nós vamos chegar numa arrecadação bem menor do que isso, porque aqui dentro tem previsão de recursos de convênios, operação de crédito, que acabam não se efetivando. E por que nós fizemos isso? É porque a primeira coisa que o Ministério ou a Secretaria pede no momento de firmar o convênio é que nós apresentemos uma prova de que aquela ação que estamos propondo no convênio consta do orçamento. Então nós temos que fazer constar do orçamento. E o recurso de convênio é uma coisa que você nunca sabe quando vai vir, porque depende de decisão política do governo do Estado, do governo federal, do apoio do deputado, do senador, né? Então é um recurso que você nunca sabe quando vai ingressar. Então por isso é que acaba tendo um orçamento de receita e de despesa alto, mas aquilo que efetivamente vai ocorrer acaba sendo bem menor. E a preocupação, sabe o que é, Daniel? Se pudesse voltar a linha, por exemplo, de convênio que tem, pega o da PAI, por exemplo. A PAI está aqui na educação. Aqui, ó. A PAI, a previsão ali era de 372 mil. Isso. Certo? Está vindo para fazer remanejamento dessa conta. Até agora, nós repassamos a PAI 209.
A previsão de que até o final do ano vai, vamos supor, dentro da proporcionalidade, daria 25 mil por mês, né? 8 meses, né? Então nós teríamos que gastar mais 100 mil. Então, se quiser fazer uma transferência, nós podíamos fazer uma transferência de 72. Isso. Tudo aquilo que está previsto, realizado, sempre é deixado suficiente para manter os convênios. Até o final do ano. Nunca é tirado dinheiro daquilo que não se nem para se complementar. Isso. Não, só para deixar isso bem claro. Não, exatamente. O que está sendo feito, foi feito todo um estudo, um trabalho para ver qual a nossa necessidade de recursos para cada ação de governo dessa. E aonde estava faltando, nós tivemos que buscar onde estava sobrando, né? E outra coisa que acontece aqui, vereador, é que nessa dotação que aparece aqui, nessa previsão de despesa fixada no orçamento, aqui tem várias fontes de financiamento, desde recursos próprios, recurso de convênio, recurso de operação de crédito, e que quando esse recurso não vem, consequentemente o município não pode fazer essa despesa porque não tem como pagar, né? Então veja que tudo que nós estamos remanejando aí são praticamente recurso ordinário, né? São aqueles recursos que ingressam no caixa regularmente, né? Como o FPM, CMS, o IPVA, né? Não são recursos extraordinários. E então nesse sentido é que está sendo encaminhado o projeto dele para a Câmara para fazer esses ajustes para fechar o exercício e assegurando principalmente a despesa com o pessoal, né? E a despesa com o pessoal é que tem mais necessidade, é uma despesa inadiável, como também a amortização da dívida. Nós pedimos ali para suplementar, que não é suficiente para... Exatamente. Então está sendo suplementado ali. Então, fechando aqui, daí nós temos um outro relatório que vai mostrar o resultado orçamentário e financeiro em cada unidade gestora. Então nós temos aqui a unidade gestora Prefeitura, que teve uma arrecadação até agosto de 70 milhões 171. Quer dizer, a arrecadação feita só na unidade gestora Prefeitura. E a despesa empenhada até o mês de agosto soma 90 milhões de reais. Porque tem muitas coisas aqui que estão empenhadas de maneira global ou por estimativa, né? Como, por exemplo, tem um contrato da macrodrenagem. Então nós já fizemos um empenho de todo o contrato que tem previsão de ser executado até o final do ano. E contratos de locação de imóveis, por exemplo, que então já se empenha até o final do ano, água, luz, telefone, né? Daí já faz um empenho só para o ano todo. Por isso aqui nós temos aqui uma despesa empenhada de 90 milhões de reais. Aquilo que ao final do ano se apresentar como uma condição que não vai ser executado, nós então fizemos o cancelamento parcial desse empenho para buscar o equilíbrio de caixa. E no final do ano, o que você empenhou e não cancelar, ele vai para restos a pagar. Se for para restos a pagar, ele vai como um compromisso financeiro da administração e eu tenho que ter cobertura financeira para essa despesa. Então, por isso é que nós fizemos o cancelamento no final do ano. E então, nessa situação, nós temos um déficit orçamentário de 19 milhões e 963 mil reais até o mês de agosto. A Câmara tem um déficit orçamentário de 90 mil reais, tem uma despesa empenhada, né, maior do que a receita que ela obteve até o mês de agosto. O Biguaçu Prev tem um superávit de 4 milhões e 800 mil reais, né, exatamente porque tem a função de acumular recurso financeiro para pagar os inativos no futuro. O Fundo Municipal de Saúde tem um déficit também de 3.394, tem 22 milhões empenhados e arrecadou só 19. O Fundo da Assistência Social tem uma receita de 1.955 e tem uma despesa empenhada de 2.267, então tem um déficit orçamentário de 312. E o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural tem um déficit também de 292 mil reais. O FUNREBOM tem um superávit de 21.916. E o Fundo da Infância e Adolescência tem um déficit também de 22.800 reais. A FAMAB tem um déficit de 41 mil reais. Então, isso é o resultado orçamentário.
uma comparação entre o que se arrecadou e o que se empenhou. Aqui no resultado financeiro, que é o equilíbrio de caixa, onde se mede o equilíbrio de caixa, e nós temos que comprovar que estamos atendendo à lei de responsabilidade fiscal, então ele faz uma comparação entre o que se tem no caixa de disponibilidade e o que tem para pagar no curto prazo. Então, essa situação aqui tem que ser superavitária. Nós não podemos trabalhar com déficit financeiro. Especialmente encerrar o exercício com déficit financeiro. Então, a unidade gestora da prefeitura tem um superávit financeiro de 1.154.000. A prefeitura tem no caixa 8.572 e tem uma dívida de curto prazo de 7.418 que está lá para ser pago. Em condições de ser pago. Não. Aqui pode ter alguma coisa aqui dentro, e certamente tem, são as obrigações patronais, que nós empenhamos e liquidamos pela competência dela, né? Então, por exemplo, o mês de julho, o mês de agosto, e que vai ser pago em setembro, né? Então, aqui dentro tem obrigações patronais a serem pagas. Previdência Social. A Prévio do Iguaçu, INSS, né? E todos os descontos feitos em folha, como os empréstimos consignados, né? Pensões, todo tipo de desconto que é feito na folha está ali para ser recolhido a quem de direito. A despesa empenhada, liquidada a pagar. Na Câmara Municipal nós temos um déficit financeiro de R$89 mil. Então aqui é uma situação de desequilíbrio de caixa, né? Nós temos um ativo financeiro de R$27 mil e tem um passivo financeiro de R$116 mil. Então, se quisesse pagar tudo que estaria devendo no curto prazo, não teria o recurso suficiente para pagar. O que não pode é encerrar, né? Durante o exercício não tem problema, mas o que não pode é chegar lá no final do ano com essa insuficiência de caixa. Não, é o que está ali a pagar mesmo, vencido a pagar. Vencido a pagar. Então, aqui é uma situação que, como eu estou dizendo, não pode chegar no final do ano com essa situação. Se tem uma coisa que vai ensejar o julgamento pela irregularidade das contas, é encerrar com insuficiência de caixa. Mas é uma situação que, no caso da Câmara, pode ser resolvida, né, até numa situação... É por isso que nós pedimos aquele remanejamento da conta, que o presidente explicou na outra semana passada, da paralisação da Câmara, nesse sentido que tem que ser feita aquela transferência para fazer o pagamento dos servidores, aluguéis, do 1 milhão e pouco que tinha para a construção, parou a construção para que realmente suplementasse para poder dinheiro para pagar a folha. E aqui pode acontecer também uma situação em que o gestor compra parcelado. Vou comprar 10 ar-condicionado e põe no processo licitatório que tu vai pagar em 3 vezes. Então essa despesa ela vem para cá como liquidada, né, e daí é um compromisso a pagar, só que tu tens um prazo para pagar. É um dinheiro que a Câmara ainda vai receber dos repasses da Prefeitura. Então vai chegar no final do ano devidamente equilibrado. O Instituto de Previdência, até o mês de agosto, tem lá um superávit financeiro de 39.425. Aqui nós identificamos, depois de fechado o mês de agosto, que tem uma inconsistência, né? O Instituto de Previdência não tem 3 milhões de reais lá no passivo. É uma inconsistência do sistema. Nós já estamos identificando o erro lá, né, Marcelo? Isso aí vai ser corrigido. Na verdade, o que o Instituto tem em caixa é mais de 42 milhões de reais, né, no caixa. Então aqui tem uma inconsistência. Sim. Não, vereador, ao que eu sei, o município de Biguaçu não tinha problema com o Banco Santos. Não,
se tem, olha, a contabilidade não está evidenciando isso. Nós não temos isso registrado na contabilidade como um crédito. Ao que eu sei, Biguaçu não estava nessa situação de perda. Vou até verificar, porque o balanço do Instituto de Previdência não apresenta. Não, mas teria que estar registrado lá. Tem que estar registrado. Não, vou até verificar, vamos verificar. Mas quando nós o que eu sei dos outros municípios, eles vêm recebendo a cada tempo uma parcela como recuperação desse crédito. Embora sejam valores pequenos, mas estão recuperando. Na medida que eles vão liquidando lá, vão pagando os credores. Mas com certeza vai haver uma perda efetiva, né? Agora, Biguaçu eu não vou verificar, com certeza. Ele também tem um parcelamento que a gente está pagando mensalmente, né? Que é 20 anos, né? 420 meses. 420 meses. 35 anos, né? 35 mil reais. Esse valor, na verdade, que estamos pagando ao Instituto de Previdência é o déficit atuarial. O cálculo atuarial ele é feito todos os anos para verificar a saúde financeira do regime. E ele vem identificando um déficit atuarial. Aí o Ministério, através de uma legislação, determinou que os municípios poderiam pagar esse déficit em um prazo de 35 anos. E aí saiu um boato aí que tinha que fazer isso o ano passado, o ano anterior. E nós fizemos, né? Até porque, se não atender, nós ficamos sem a CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, e aí tu não assina mais convênio. Então nós fizemos e parcelamos isso e estamos pagando. Só que esse déficit atuarial, ele varia, ele pode variar. Nós quando fizemos, estava em 10 milhões, cerca de 10 milhões o déficit. Mas daqui a pouco o cálculo atuarial pode indicar que não tem mais déficit atuarial. Houve amortização, ou, por exemplo, se o município fizer um concurso público e os servidores que entrarem forem pessoal novo, contribuinte novo, né, de pouca idade, então isso vai dar uma oxigenada no sistema e vai diminuir o déficit atuarial. Quando morre, aumenta o déficit atuarial. Porque daí nós vamos ter que pagar, pagá-lo por aquilo que ele não contribuiu. Porque teoricamente é assim, tudo que eu vou receber do Instituto de Previdência é o que eu botei lá. Essa é a conta. E por que nós temos esse déficit atuarial? É porque de 1990, quando o município adotou o regime estatutário único, né, preferiu o regime estatutário único, nós ficamos sem recolher para a Previdência até o 2000. Então, 10 anos sem contribuição, nem para o INSS, para aqueles que eram servidores efetivos, e nem para o regime próprio de Previdência. Então, esse período que não houve contribuição é que está dando esse déficit atuarial aí de 10 milhões. Então, mas agora nós temos que pagar. Temos que pagar, mas no passado nós não pagamos. E esse dinheiro foi colocado aonde? Teoricamente, em obras, em serviço e pagamento pessoal. Então, agora nós temos que devolver. Né? Então, essa é a regra. O Fundo da Saúde está com um superávit financeiro de 1.196.000. O Fundo da Assistência Social está com um superávit de 303. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural tem um déficit de 126 mil reais. Mas essa situação se resolve, é só o caixa da prefeitura repassar o dinheiro para lá, já devolve o equilíbrio. Né? Então é só uma questão de questão contábil. O Fundo Rebom tem um superávit financeiro de 74. E o Fundo da Infância e Adolescência tem um superávit de 15 mil. E o Meio Ambiente, a FAMAB, tem um superávit financeiro também de 15 mil reais. Então veja, com exceção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e a Câmara, todas as outras unidades gestoras estão devidamente equilibradas. Né? Nós já vamos apresentar aqui. Viu? Então aqui nós temos os gastos com ensino. Esse monitoramento nós fizemos ele mensalmente, né? E encaminhamos uma cópia para o secretário da Saúde, para o Conselho, para que ele possa fazer o acompanhamento
desses gastos. Aqui nós temos a receita de impostos, que é a base de cálculo do 25%, o mínimo que nós temos que gastar. Então, até agosto foi arrecadado 54 milhões de reais. O nosso orçamento prevê 26,09% para a educação. E até o mês de agosto são 14 milhões de reais. Então, aqui nós temos todas as outras fontes de recursos vinculadas à educação, inclusive aquilo que vem do ano anterior, e a receita vinculada à educação do ano de 2012, que não foi aplicado, ele vem para 2013 para ser aplicado em 2013. Então, todos os recursos aqui da educação, totalizando até agosto, 25 milhões de reais para a educação. Como? Não, essas são as receitas que entraram até agosto vinculadas à educação. Aí aqui nós temos então... Não. Aqui 14 é os 26,09% da receita de impostos para a educação, de acordo com o orçamento. O orçamento diz assim, 26% da receita de imposto nós vamos botar na educação esse ano. Então isso representa 14 milhões. O total de recursos vinculados à educação, 25 até agosto. Quanto é que nós gastamos? Dos 14, nós gastamos 13. Então tem no caixa para gastar na educação 111 da receita de imposto, para atingir o 26,09. E dá 26,09. Se nós aplicar isso aqui, dá o 26,9, né? Mais o 111. E aqui as outras fontes de recurso. Então nós temos de recurso até agosto 25.518, gastamos até agosto 25.061. Então tem no caixa, para gastar ainda com a educação, recurso vinculado à educação, 457 mil reais. Né? Então aqui, claro, tem uma... Isso aqui é despesa liquidada, não é a despesa empenhada, é a despesa liquidada, naquilo que o município já se beneficiou com um serviço, ou com a obra, ou com o material. Então nós gastamos até agosto o equivalente a 25,89%. Dos recursos do Fundeb, que nós temos que destinar no mínimo 60% para a remuneração de profissionais do magistério, nós já destinamos 104%. Ou seja, nós estamos botando recurso próprio na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício. O dinheiro do Fundeb não está sendo suficiente. Aí, veja, a gente trabalha com outros municípios, né? E tem municípios aí que tem metas, né? Por exemplo, tem município que trabalha com 63%. 63% do que recebe do Fundeb vai destinar para a remuneração do profissional do magistério em efetivo exercício. Nós aqui não conseguimos operar com 100%. Tem que ser mais de 100%. E tem uma outra regra que a gente monitora também, é que no exercício nós somos obrigados a gastar 95% da receita do Fundeb. Então nós já gastamos 106%. E nós monitoramos isso aqui porque o descumprimento de qualquer um desses 3 itens aqui é a rejeição das contas de governo. Né? E aí nós temos aqui também um controle que a gente faz da saúde, no mesmo estilo, onde a base de cálculo também são as receitas de impostos, 54 milhões. Na saúde, o orçamento prevê 24 milhões para destinar, né, 24%. Isso dá 12.968, mais todos os outros recursos vinculados à saúde, né, veja que é uma quantidade bastante grande de recursos vinculados à saúde, repassado pelo Ministério da Saúde, pelo Governo do Estado. E isso totaliza, né, mais o superávit financeiro de cada uma dessas fontes, totaliza 23 milhões de reais até o mês de agosto, vinculado à saúde. Então, dos 12 que nós programamos para gastar com a saúde, equivalente a 24%, nós gastamos 11.155. Né? Então, em princípio, até agosto. Então, em princípio, teria aqui uma economia de 1.842.000. Isso aqui
está ocorrendo também pelo esforço que a própria saúde está fazendo na contenção de gastos em função da nossa queda de arrecadação, né? E aqui o controle de todas as outras fontes de recursos, né? Quanto é que está sobrando em cada fonte. Então, no total geral, dos 23 milhões destinados à saúde até agosto, nós gastamos 19.629. Tem aqui uma parte sobrando como reserva para 13º e também uma reserva em função da própria economia que eles estão fazendo lá para ajudar, né? E veja que dos 24% que nós programamos para gastar com a saúde, até o mês de agosto nós estamos aplicando 20,64%, né? Então, um pouco abaixo daquilo que foi colocado no orçamento, até porque a receita não vem correspondendo, né? Colocar uma previsão bem otimista, De 24? Não, mas é porque também tinha uma previsão ali da questão de gasto com o próprio hospital, né? Que nós esse ano não investimos, até por toda a dificuldade, né? Para concluir as obras, e aí conseguiu aquele recurso lá do governo do estado, está em processo de licitação. mas o princípio tipo nosso colocar 5,64% da previsão de 24, colocar em 5,64%. Acima do mínimo? É um valor representativo. É representativo. Eu me lembro, e eu acompanhei isso, porque a gente trabalha sempre com o município, quando foi feita essa emenda constitucional que estabeleceu essa regra do 15% para a saúde, né, os municípios fechavam o balanço gastando 15,5%, 15%, né, tinham muitos que não conseguiam aplicar, né, e veja que hoje, em função dessa defasagem do repasse de recursos do governo federal, esse percentual tem crescido violentamente. Tem município aí gastando 30%. Né? E nós já chegamos a 29%, nós teve exercício que nós fechamos aqui com 29%. Então tudo depende do... É. E o Estado que tem que aplicar 12 não consegue aplicar 12. Não aplica 12. E o governo federal que não tem obrigação de nada, daí o que o governo federal faz? Ainda o que ele aplica de que forma? Repassando o dinheiro para os municípios, construir UPA, construir unidade de saúde, que tu tens que equipar, botar pessoal e aumentar os teus gastos aqui do impostos. Então é fácil construir, né? Porque o governo federal repassa dinheiro, como repassa recurso agora para construir creche. Só que daí como é que você vai abrir essa creche e colocá-la em funcionamento? Né? E o governo federal diz assim, ó, teve um ano aí que o governo federal disse, ó, o piso do professor tem que aumentar 22%. É ótimo, eu acho que o professor ganha pouco, tem que ganhar mais. Só que os municípios têm que ter a fonte de financiamento. Hoje o governo federal exige que tu tenha que ter o auxiliar de classe. Ele exige que tu tenhas que ter um monitor nos ônibus para fazer o transporte escolar. Né? Ele está com um projeto aí para acabar com as APAES e passar essas crianças para o ensino regular. Quer dizer, com certeza o município vai ter que colocar mais um professor lá dentro, especializado para atender essa criança que tem um problema, né, de saúde. Isso é um custo adicional. Então, e aí, de onde é que vai vir o dinheiro para financiar isso? Pois não, vereador? Obrigada. Eu vejo, seu Ademir, que além de toda essa questão da arrecadação, né, da queda da arrecadação e do percentual, eu vou me atentar mais à questão de saúde, que é a área que eu domino um pouco mais. A gente vê a grande dificuldade aí, foi mudado e alterado todo o organograma da secretaria, né? Criado alguns cargos que influenciam nisso daí também. Não simplesmente a arrecadação. Eu vou bater na tecla aqui, que eu já citei algumas vezes, da criação de vários cargos. Em 2009 existia uma direção de saúde. Hoje existem 5 direções dentro da Secretaria de Saúde. Então isso também está aí nessa proporção de 20%. Quem sabe rever toda essa estruturação dos cargos, a gente consiga diminuir esse percentual sem atingir
a população, que é quem vem sofrendo hoje com as demissões dos agentes comunitários, dos auxiliares de consultório odontológico. Então, eu acho que o ponto crucial para ajudar na diminuição da arrecadação, que a gente sabe da crise, né, nacional, seria esse ponto-chave. Obrigada. Quando a vereadora Magali disse que é dessas direções, se nós também analisar de 2009, os postos já foram inaugurados, de 2009, o que foram, em andamento estava em construção, e pela criação da UPA, e vários serviços que foram diferenciados, o que significa que ela fala de 5 cargos de direção, também não representam muito, é 10 mil reais, que é 2 mil e poucos reais. Então, isso que tem que tirar os PSF, a diminuição dos ACTs que foi tirado, vereadora, não significa o do 200, 300 mil por mês que tem diminuído, 10 mil não refrescaria o que nós precisávamos. É uma pena que nós não temos, né, a produção lá de 2008, sem querer fazer aqui nenhuma comparação, né? Mas como mostrei ali os números, né, quando se atende 190 mil atendimentos lá no PSF e nos outros tipos de serviço, então também houve, vereador, uma expansão do serviço, né, que se coloca à disposição da sociedade. E esse é o propósito mesmo, né? Não é que seja aqui todo o governo tem que trabalhar para melhorar cada vez mais os serviços públicos, né? Então, hoje nós temos uma UPA que não tínhamos, temos unidade de saúde que não tínhamos. Então, e assim outro governo que entrar vai trabalhar no sentido de melhorar cada vez mais esse serviço de saúde, né? Porque por mais que se faz, ainda tem muito por fazer, né? Com certeza. Eu citei o exemplo das direções como um exemplo prático para ser resolutivo. A questão dos serviços, isso é óbvio que tem que acontecer. A saúde, a educação, ela vem numa crescente, não só em Biguaçu, como em toda a região. Então, acho que o município tem que crescer junto, sim. Citei a questão da direção por uma questão prática, mas existem outras situações, vereador Wilson, que nós sabemos que existe a possibilidade de reverter, sim, esse número. Se me permitir, vereador, eu gostaria de apresentar acho que eu tenho um quadrinho aqui que mostra uma situação. Eu tenho um quadrinho aqui que a gente faz e apresenta, né, para o secretário da Fazenda e para o prefeito, né, até para poder tomar decisão do comportamento das receitas, né? Então nós temos aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu... transferência do SUS, que são os recursos que o governo federal repassa ao município, né? Então nós temos aqui 2008, o município de Biguaçu recebia 3.429.000. Em 2009, isso recursos são repassados em função da produção. 4.249.000, 4.814, 6.510, 9.799 em 2012. E até até setembro aqui de 2013, 8.673. Então veja que o município de Biguaçu vem expandindo de tal maneira os serviços na área da saúde que esses números do crescimento da receita transferida pelo governo federal evidenciam isso, né? Do quanto está se buscando, porque o recurso, o governo federal, ele até tem várias fontes de financiamento, só que tu tens que comprovar que tu está fazendo os serviços de forma adequada e eles aumentam o repasse, embora a tabela deles esteja sempre defasada, né? Então, hoje ainda estava discutindo com o secretário da Fazenda essa questão do IPTU, né, o João, aqui, ó. 2008, a média de arrecadação de IPTU de 2000 a 2008 era em torno de 600 mil reais. Durante uma década, né, quase uma década, 600 mil reais.
2009... 2008 para 2009 a previsão era 6 milhões. É. Para 2009 aqui a previsão era 6 milhões. E aí foi evoluindo, né, com muito esforço, mas é uma receita que não tem uma representatividade. Então, quanto mais nós arrecadarmos aqui de imposto, mais se pode gastar com a saúde e com a educação, que tem como base de cálculo a receita de imposto. Né? Então, fechando aqui só... Uma perguntinha voltando aí naquele PTU que pela experiência aí concluída como auditor lá do Tribunal de Contas, quanto é que deveria hoje o município, pela quantidade de propriedades que tem em Iguaçu e que arrecada, quanto é que ele tem a nossa receita hoje, pela média do 2020? Olha, não poderia ser como era, por exemplo, em 2009 o IPTU per capita era R$14 em Iguaçu, R$14. Mas eu acho que o IPTU per capita ele não pode ser, em hipótese alguma, menos de R$120. Quanto é que daria isso? Daria 20 e poucos milhões. Tu teria 62 mil habitantes vezes... 62 mil habitantes vezes 120. Quanto viu a economia no centro de instituições que paga hoje? 36 mil unidades. Não, 36 mil unidades cadastrais. É entre lotes e construção, né? Acho que é 20 e poucos mil. Fosse a R$100, eu diria 20 e poucos milhões, já triplicava. Mas essa conta se faz no per capita. No per capita. Então, por exemplo, Florianópolis deve estar dando R$350 per capita. Claro que nós não podemos comparar o poder aquisitivo lá com o de cá. Né? Mas podemos assim, de repente, governador Celso Ramos, 4 milhões e meio. Mas aí tu disse que não pode ter lá por aqui, né? Mas o custo da doença, o custo é o mesmo. Aí nós vamos ter uma... Eles têm qualidade, né? Não tem qualidade. Exatamente. E eu estava conversando com o secretário também uma outra questão, quer dizer, quanto é que tu paga de IPVA do teu carro? Tu tem um carro de R$100 mil, ou um carro de R$50 mil, tu vai pagar R$1.000 de IPVA, né, por ano. E, no entanto, tu tens uma casa de R$500 mil ou de R$400 mil, quanto é que tu paga de IPTU aqui? De IPTU? Precisa. Não, mas o que eu quero dizer é que ninguém reclama de pagar o IPVA. Mas já no IPTU ele é muito sensível. Mas tu reclama para quem? Só se reclama para a esposa. Reclamar para a esposa, né? 29 mil O município recebe 50% dos valores que representam o IPVA, certo? Você sabia que os veículos das pessoas que igualam 35% foram para casa de Florianópolis? Infelizmente isso é uma realidade. Nosso setor de fazenda, né, João? Deveria fazer um trabalho de conquista dos iguaçuenses, ter orgulho de embarcar o seu carro de Iguaçu, porque tem um número grande de veículos. Uma vez o Rotary, que eu participava, você hoje participa, fez uma pesquisa e deu 35%. Isso aí é fundamental. A fatura do telefone? 25%. Sim.
dizer que eu perguntei pela primeira rua. 3 quilinhos. Olha o IPVA. Arrecadamos no ano passado 3.958. E até setembro, 3.378. De IPVA. Imagina se coloca mais que 25%. A regra até tem fator inibidor, né? Porque eu tenho que comprovar, se eu quiser emplacar em Florianópolis, eu tenho que comprovar que eu tenho residência lá, né? Mas é escritório, é do endereço daí... declaração. Mas é uma evasão de receita bastante expressiva mesmo. Pode ser que tenha diminuído esse 35%, talvez tenha. Fechou? Da nossa parte, agradeço aí a participação maciça dos vereadores nessa audiência pública. Muito obrigado, das vereadoras. Então, estou passando esse material, né, para a Secretaria da Câmara, para depois, se os vereadores quiserem disponibilizar. Tá? Obrigado aí, obrigado por presente. Obrigado a todos e damos encerrada, né, o presidente vereador Ney. Encerrada a audiência pública, agradecer a todos os vereadores, a todos que compareceram, especialmente ao nosso secretário João, que também faz um grande trabalho na secretaria lá, junto com o Ademir, e todos os outros secretários que estão aqui, a gente também não pode deixar de agradecer a colaboração e muito obrigado pelas suas presenças.